بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Deus, clemente, misericordioso, capaz e bênção de Allah esteja sobre o profeta Muhammad, os demais mensageiros e seguidores. Nós estávamos falando sobre os bons modos que nós tínhamos falado sobre a veracidade. كنا عم نتكلم عن الأخلاق وعم نتكلم عن الصدق وتكلمنا عن الصدق في القرآن. آخر ما تكلمنا nós estávamos falando sobre a veracidade no Alcorão Sagrado, as histórias que Allah subhanahu wa ta'ala citou para nós dentro do Alcorão Sagrado que falam sobre a veracidade, e tem histórias que são marcantes, como nós tínhamos falado, citamos algumas das aulas passadas. Só que queremos saber aqui que a veracidade, na realidade, não é um dos bons modos só, mas sim, é uma obrigação. Da maneira que Allah subhanahu wa ta'ala ele nos ordenou a praticarmos as orações, nos ordenou a praticarmos o jejum, nos ordenou a praticarmos o hajj, nos ordenou a praticarmos os demais pilares do Islã, o zakat, também nos ordenou a sermos verazes. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala ele diz no Corão Sagrado: aqueles que creem, Allah subhanahu wa ta'ala temam Allah, estejam junto com os verazes. Esse versículo está dentro do Corão, na Surah At-Tawbah. E por isso que, além de ser um bom modo, também é uma obrigação. Então, da maneira que nós praticamos as orações, nós temos que ser verazes também. Você tem que falar a verdade, você tem que intencionar a verdade, você tem que cumprir aquilo que você prometer. Então a verdade ou a veracidade ela deve ser praticada e cumprida na nossa vida. Aqui nós estamos na continuação do assunto que nós tínhamos começado na aula passada sobre a veracidade no Alcorão Sagrado. Os versículos, se a gente for analisar e ver o que Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre a veracidade, شو هي الآيات التي تتكلم عن الصدق في القرآن الكريم؟ هي كثيرة. São vários versículos. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre a veracidade, que ele fala sobre a entrada das pessoas dentro do paraíso. Allah subhanahu wa ta'ala wa'adana bil jannah. Allah nos prometeu que nós iríamos entrar no paraíso se nós seguíssemos aos passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e sejamos tementes a Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala prometeu, Allah subhanahu wa ta'ala ele cumpre a sua promessa. E por isso as pessoas dentro do paraíso, quando entram no paraíso, o que eles falam? Alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dah fil jannah. E todos os louvores serão a Allah, que ele cumpriu a sua promessa em deixar nós no paraíso, ou em colocar nós no paraíso. Então Allah subhanahu wa ta'ala cumpriu com a sua promessa e irá cumprir com a sua promessa de nos colocar dentro do paraíso. Allah subhanahu wa ta'ala também ele diz sobre os anjos, sobre a veracidade dos anjos, quando foram até o profeta Lot e eles disseram: وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala isso no Surah Al-Hijr, surata número 15, né? A outra sobre o paraíso na surata Az-Zumar, a surata número 39, no versículo 74. Surah Al-Hijr, que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala na surata 15, né? وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, no versículo 64, e falaram para Allah: e trazemos a verdade até a ti, e nós somos verazes. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Também na Surah Yasin, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre os anjos, quando eles vêm, quando as pessoas saem dos seus túmulos, e Allah subhanahu wa ta'ala ele fala para nós sobre a vida dentro do túmulo, sobre a vida no dia da ressurreição, no dia do juízo final, as passagens que nós iremos passar, das pessoas ficarem todas no mesmo lugar, de elas serem julgadas por Allah subhanahu wa ta'ala, delas passarem por fases. Essas fases são várias depois da pessoa sair do túmulo. Então nós ficaremos dentro dos nossos túmulos depois da morte até o dia do juízo final. No dia do juízo final todas as pessoas irão sair, e aí as pessoas que irão dizer
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala na Surah Yasin, na Surata 36, no versículo 52, que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala a promessa do clemente e dos mensageiros, eles falaram a verdade e foi proclamada a verdade que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu. A promessa de Allah está sendo clara. Então, no momento que a gente sai do nosso túmulo, a gente vai ver aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão e aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou também sobre os detalhes, e nós iremos olhar naquele momento e falar que Allah diz a verdade e os mensageiros também foram verazes ao passarem para nós essas verdades. Allah subhanahu wa ta'ala também ele fala sobre os mensageiros. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ, que seria o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse no versículo da Zumar 39, no versículo 33, aquele que trouxe a verdade e quem صَدَّقَ بِهِ, ele foi veraz com essa verdade também, que seria o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu aos verazes também, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala na Surat Al-Imran, que seria a Surata número 3, no versículo 17, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele cita as qualidades das pessoas que irão entrar no paraíso. صفات المؤمنين الذين يدخلون الجنة. شو بيقول ربنا سبحانه وتعالى؟ قال الصابرين والصادقين. Dentre as qualidades, os pacientes e aqueles que são verazes. Esses irão entrar no paraíso. São as qualidades das pessoas que entram no paraíso. Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Muhammad, na Surata do número 47, no versículo 21, ele fala da veracidade em geral. وَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. يعني هذا الصدق بشكل عام بكل حياة الإنسان. وَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. E se fossem verazes com Allah, seria melhor a eles. Se fossem verazes com Allah, em que situação? Em todas as suas situações. Em toda a sua vida você tem que ser uma pessoa veraz. Também Allah subhanahu wa ta'ala ele citou que quando a gente vai debater com alguém, quando a gente vai falar sobre a religião, quando nós vamos falar na divulgação da nossa mensagem com as pessoas que vêm para debater, por que vocês falam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o último mensageiro, que Jesus não é filho de Allah e tal. Allah subhanahu wa ta'ala ele diz para nós a maneira que nós deveremos debater com as pessoas, com os demais. Ele disse: قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. Diga a eles, que tragam aquilo que vocês estão falando, se é verdade ou não. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Se vocês forem verazes, porque nós temos a veracidade daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu, mostrou para nós, e isso está dentro do Corão. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele falou no Corão em várias passagens sobre a veracidade, e se nós analisarmos, a gente vai ver que são centenas de versículos que falam sobre isso. Uma das histórias que nós tínhamos falado, que a gente ia falar sobre ela, sobre Sidq, numa das batalhas que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou, numa das batalhas, a batalha de Ghazwat Tabuk, batalha de Tabuk, que é chamada de batalha de Al-Usra, Ghazwat Al-Usra. Foi chamada de Ghazwat Tabuk devido ao local onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele foi, parou com o seu exército, é chamado Tabuk, é conhecido até hoje entre a Arábia Saudita e Jordânia, naquele local. E também foi chamada de Ghazwat Al-Usra, Ghazwa da dificuldade, porque naquele momento, naquele ano, as dificuldades eram imensas em Medina, para os muçulmanos, para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان في قحط, كان في صعوبات في هذه الغزوة, porque o motivo dessa ghazwa, dessa batalha, que Allah subhanahu wa ta'ala, como nós falamos, ele citou toda ela na Surat At-Tawbah, Surat At-Tawbah, que seria a surata número 9, né? Surat número 9, Surat At-Tawbah, ela que vem depois da Surat Al-Anfal, e ela que não tem Bismillahir-Rahmanir-Rahim. E nós falamos que nessa sura tem bastante, Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre a veracidade. Por quê? Essa sura foi chamada Al-Fadhiha.
aquela que expõe, ela expôs os hipócritas, falando sobre eles, falando sobre os detalhes da vida deles, como é que eles agiam, e falou também sobre os verazes, numa batalha que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Coran, e ele citou, imaginem, essa batalha, a importância dela, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou ela, ou uma parte dela no Coran, para nos falar alguns detalhes para mostrar a importância da veracidade. Uma batalha que depois que o profeta Muhammad sallallahu conquistou Meca e depois que conquistou Taif, toda a Península Arábica ficou sob o domínio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E todas as pessoas naquela época, ou a maioria, aderiu ao Islã, e o Islã ele se tornou a religião que estava naquela região total, em Meca, em Medina, no Taif, em demais lugares, no Iêmen. Nesses lugares todos, então, o Islã ele dominou aquela área. Os árabes antes do Islã, eles eram pessoas que não tinham posição. A posição deles, se a gente contasse que tinha naquela época, tinha 100 povos, ou 150 povos. Quais eram os destaques daqueles povos? Eram bastantes. Quais eram os últimos? Os últimos eram, se você contasse, os árabes eram os últimos. Eles não tinham posição nenhuma. Dentro de poucos anos, quando chegou o Islã tirou eles do número 150 e colocou eles em primeiro lugar. Eles dominaram o mundo. Não de dominar com a força, mas sim, dominaram com os bons modos, com o Islã, das pessoas adorarem ao único Deus, de dar direito a todas as criaturas, as coisas que estão ao seu redor, das pessoas saberem o valor da mulher, o valor do homem, o valor da criança, o valor de tudo que existe nesse mundo. Allah subhanahu wa ta'ala determinou dentro da religião muçulmana, porque foi um código de vida geral que Allah subhanahu wa ta'ala determinou, e as pessoas foram aderindo até que eles foram subindo, porque eles aplicaram a religião de Allah subhanahu wa ta'ala na vida deles. Isso se tornou os muçulmanos estarem em primeiro lugar em poucos anos. Então, quando o Islã ele dominou a Península Arábica, as duas maiores potências naquela época eram os persas e os romanos. Os romanos que eram mais pertos. Na parte da Síria, da Jordânia, ali eram os romanos. Os romanos, quando sentiram que os muçulmanos, ou os árabes para eles naquela época, eles se ajuntaram, aderiram a uma nova religião. Essa religião, ela dominou, ela conquistou as pessoas são devotas a Allah, a um Deus só. A união que eles tiveram, eles ficaram com medo e se ajuntaram para invadir o território muçulmano e para combaterem contra os muçulmanos, porque sentiram que é uma força nova que viria e essa força nova não deveria dominar. Então os romanos eles ajuntaram mais de 40 mil combatentes e mandaram recado para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que eles estariam a qualquer momento atacando. E naquele ano, foi no ano 9 da Hijra, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele foi e ajuntou e ele proclamou que haveria uma batalha contra esses romanos para que eles não se aproximassem ao governo islâmico, não aproximassem à terra islâmica, aos muçulmanos. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele chamou de todos os lados, então vieram de Medina, de Meca, de Taif, dos beduínos que estavam fora, das tribos que aderiram ao Islã, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conseguiu ajuntar 30 mil combatentes. Só que qual que era o problema naquela época, naquele ano? O ano 9 era uma época de seca, e naquele momento era o verão. O verão é forte ali, o sol é forte, e a distância era mais ou menos 1000 quilômetros de Medina até chegar aos romanos, até Tabuk. E as pessoas tinham as dificuldades. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teria que preparar o exército, porque os romanos eles eram preparados, era uma potência forte em todos os sentidos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teria que ter o preparo adequado para enfrentar uma nova potência. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele chamou todas as pessoas e falou que nós iremos sair no dia tal para o tal lugar e tal, e era a primeira batalha que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele declarou, expôs todas as informações dela para que as pessoas se preparassem. E naquele momento o Rasul alaihi salatu wassalam, no preparo ele queria ver as pessoas que tinham condições e as pessoas que não tinham condições.
E ali que veio Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, ele deu toda a sua riqueza, ofereceu ao profeta Muhammad sallallahu para que ele preparasse aquela batalha. Aí você fala, o Abu Bakr sempre a gente fala, né, que ele saiu de toda a sua riqueza. Abu Bakr anfaqa malahu kullah. Abu Bakr 3 vezes na vida dele, ele saiu de todos os seus bens e deu para o profeta Muhammad sallallahu em 3 situações. Uma delas é nessa, na Ghazwat al-Usra. O Umar ibn Khattab, ele veio e trouxe a metade da sua riqueza. Foi e deu para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uthman ibn Affan, ele veio também. Ele viu, sentiu que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava pedindo. Tinha pessoas para participarem da guerra, mas eles não tinham condições. Tinha pessoas para ir, mas eles não tinham camelo. Tem uns que não tinham espada, não tinham a arma. Tinha uns que não tinham comida para comer no caminho. O Uthman radiyallahu ta'ala anhu, ele chegou e disse: ó mensageiro de Allah, 1000 camelos por causa de Allah subhanahu wa ta'ala estarão à disposição do Senhor. O profeta olhou e falou: mashallah, 1000 camelos, imagine, 1000 tanques de guerra, né? Aí o Uthman, ele viu que realmente o exército precisaria mais. Aí ele foi lá também, deu 1000 cavalos e ele sentia que precisava mais. Aí ele foi trazer um tanto de dinheiro, tanta riqueza, e colocou na frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele olhou para as riquezas colocadas na sua frente pelo Uthman, e ele olhou e disse: "Ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm." O Uthman, tudo que ele fizer depois desse dia, não importaria, ele não será castigado por Allah subhanahu wa ta'ala pelo que ele fez nesse dia. E ele levantou as mãos e suplicou por Uthman e disse: Allahumma inni qad raditu an Uthman, Allahumma farda anhu. Oh Allah, eu estou contente com Uthman, oh Allah, se contente com ele. Então, nas dificuldades que nós aprendemos, os ricos nas dificuldades, eles devem ser igual a Uthman. Agora, aqueles que não tinham riquezas, o que eles faziam? Cada um tinha o seu preparo. Aquele que tinha um camelo preparava e chegava até o profeta e dizia: ó mensageiro de Allah, eu estou aqui no preparo, estou pronto, tal, com a minha arma, com o meu camelo. E eles iam. Aqueles que não tinham muitas coisas, aqueles que tinham somente, por exemplo, o camelo, mas não tinha comida para ir, chegava e falava: ó mensageiro de Allah, eu tenho o camelo, só que não tenho as armas. O outro falava: eu tenho as armas e camelo, só que não tenho a comida. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia dividindo. Até que nessa história, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala colocou os detalhes. وضع ربنا سبحانه وتعالى الآيات في القرآن الكريم تبين عن كل هؤلاء الأشخاص. De todas essas pessoas. Tinha pessoas que chegavam e não tinham montaria, não tinham arma, não tinham comida. Só que eles queriam participar. Eles queriam participar. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois que dividiu aquilo, sobrou, porque são 30.000 pessoas. 30.000 no exército do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, ele citou no Alcorão Sagrado: Laysa 'ala ad-du'afa'i, que eles começaram a chorar, aqueles que não tinham condições. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não poderia dar suporte a eles. Falou para eles: vocês não têm condições. Allah subhanahu wa ta'ala não obrigou vocês a irem sem condições. Eles voltaram o quê? Chorando. Eles voltaram chorando. Allah subhanahu wa ta'ala ليس على الضعفاء, aqueles que são fracos, ولا على المرضى, e aqueles que são doentes, ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون, e aqueles que não têm condições de fazerem doação ou de terem as condições haraj. Esses não há problema deles não participarem, esses poderão ficar. Só que os demais, aqueles que tinham condições, tinham que participar, eram obrigados a participar. Só que ele não deixou essas pessoas que não tinham condições. الإنسان إذا ما عنده قدرة مادية، قدرة مالية، قدرة في الطعام، aquele que não tinha condições financeiras, não tinha condições de ter o seu camelo, as suas armas, não ficaria somente assim. Não, você então não tem condições, você é isento de tudo. Não, Allah subhanahu wa ta'ala diz: إذا نصحوا لله ورسوله, se eles derem um conselho. Então qualquer muçulmano, numa sociedade muçulmana, ele tem que ser uma peça fundamental. Se você não tiver condições financeiras próprias ou para dar para os demais, pelo menos o seu conselho. Então, no mínimo é o conselho. Agora, ficar sem e falar:
eu não quero participar, não, eu sou isento, sou pobre. Não, todos devem participar, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele colocou e determinou aqui que a participação é de todos, até os pobres, até os doentes, até os velhos, aqueles que não têm condições. Ele disse, esses não haveria problema deles não participarem se eles derem um conselho. Isso significa que todas as pessoas na sociedade muçulmana são ativas. Todas são ativas. Aí ele disse, ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين. Aí Allah subhanahu wa ta'ala está falando sobre aqueles que têm condições de saúde, né? Eles têm condições de saúde, só que não tinham camelo, não tinha arma, não tinha a comida para levar eles até chegarem lá. Essas pessoas, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou na Sunnah quem que eram. Os historiadores citaram que eles chegaram e ficavam esperando. Ó mensageiro de Allah, vê, leva a gente, pelo menos a gente reveza um camelo, a gente reveza uma tâmara para comer, a gente reveza uma arma. Nós não queremos ficar distantes do Senhor, nós queremos participar. E o profeta disse para eles, esperem, vamos ver se a gente consegue. E o profeta não conseguiu para eles nada. O que aconteceu? Eles voltaram para suas casas chorando. Voltaram chorando. Allah subhanahu wa ta'ala citou até a situação deles. Ele disse, وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُم. Nem aqueles que vieram até ti, ó Muhammad, para que você dê o suporte a eles. قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. Você disse a eles, eu não tenho condições de suportá-los, nem na comida, nem na montaria, nem na arma. تَوَلَّوْا. Eles voltaram para suas casas. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمَعِ. E as suas lágrimas se jorrando, por quê? حَزَنًا أَلَّا يَجِدُ مَا يُنْفِقُونَ. Tristes por não terem o que ajudar. Subhanallah. Às vezes a gente está numa sociedade muçulmana e você vê que precisa, por exemplo, para uma mesquita, você vê que precisa para uma escola, você precisa para uma família que necessita e tal, e a gente fala, gente, vamos lá, vamos participar, não podemos derrubar isso, não podemos deixar o nosso trabalho para trás. Tem pessoas que têm condições e ficam olhando e falam, por que os outros não pagam? Esses versículos nos ensinam que cada um nas suas condições, e aqueles que não tinham condições, eles choravam. Hoje quem que chora pela situação dos muçulmanos? Ninguém, né? Subhanallah. Nós temos que ler o Corão e saber o que o Corão ele quer de nós. Shubaddu al-Quran minna. Allah subhanahu wa ta'ala falou, إِنَّمَا السَّبِيلُ. Aqueles que serão cobrados, عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ. Aqueles que pedem licença para saírem. Eles falam, Ya Rasulallah, as minhas condições não estão tal, não sei o que, mas eu não consigo ir com o Senhor. E todos são conhecidos em Medina, aquele que tem condições e aquele que não tem. Então aqueles que tinham condições e não quiseram ir com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala ele disse aqui, إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاء. Eles são ricos. A riqueza que pode ser a riqueza da montaria é uma riqueza que ele pode sair. A riqueza na sua força, você pode sair. A riqueza de você ajudar uma outra pessoa também é uma riqueza, você pode participar. رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ. Esses aceitaram de ficarem junto com aqueles que não estão participando no combate com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ. Eles foram lá pedindo desculpas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles se desculparam 3 vezes. Uma antes da batalha, uma na hora que a batalha tinha começado e o profeta saiu, também foram lá e se desculparam. E a outra vez, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam voltou da batalha, eles foram lá e começaram a se desculpar. Quantas pessoas se desculparam? Subhanallah, em Medina, nos últimos anos da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os hipócritas já diminuíram um pouco. Os historiadores eles dizem que 80 dos hipócritas ficaram em Medina. Eles tinham condições, só que não saíram. 80 pessoas entre os hipócritas. Aqueles hipócritas que saíram com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não passavam de 17 e 18 pessoas. Então eram poucos. E cada um deles, esses que estavam em Medina, e aqueles que foram com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, causaram problemas. E todos, Allah subhanahu wa ta'ala citou as histórias deles. Aqueles que participaram
E aqueles que estavam dentro de Medina, o que eles faziam? Eles iam para as pessoas que queriam pagar, que queriam falar, que queriam participar, e eles falavam: mas deixa, para quê? Para que você vai participar? Está calor, está isso, está aquilo. Um deles, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse para ele: você tem condições, você tem força, você tem dinheiro, você tem montaria, você tem arma. Ele disse ao mensageiro de Allah: dizem que as romanas elas são lindas. Eu temo que se eu chegar lá, eu vou gostar de alguma romana e de repente eu fico por lá, então o senhor me desculpa que eu não posso ir. Allah subhanahu wa ta'ala até isso revelou: minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni. Dentre eles tem pessoas que falam: ó mensageiro de Allah, eu peço permissão e não me coloque na tentação. Eu nunca ia entender essa Não, ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. ذلي, eu peço desculpas, eu não posso ir com o senhor. ولا تفتني, não me coloque nas tentações. De repente eu vou acabar me entrando nas tentações e Allah subhanahu wa ta'ala fala: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Ele já, ao se desculpar, ele já caiu nas tentações e o inferno está esperando essa pessoa. Dentre os hipócritas, tinha os crentes que tinham, alguns muçulmanos vinham, dois deles, um veio com o Ahadej ibn Sa'm. Ele foi para a casa dele, procurou, ele tinha meio quilo de tâmaras. E as tâmaras naquela época eram bastante, então eram uma pessoa bem pobre e tal, para trazer. Então um dos muçulmanos trouxe, ele disse: ó mensageiro de Allah, eu tenho meio quilo de tâmaras em casa e eu venho colocar aqui, por causa do Senhor, para que a batalha seja reforçada. Os hipócritas, o que eles falaram? Olha, o fulano veio, trouxe meio quilo de tâmaras só para mostrar que está participando. Allah subhanahu wa ta'ala também revelou aqui os versículos do Alcorão Sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala ele falou sobre essas situações que eles falaram e tal, né? Então são vários versículos, né, que são citados em relação a isso. E dentre os hipócritas, na volta, eles começaram a falar mal do profeta, falar mal dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e foram revelados versículos no Alcorão, também nesse versículo aí, nessa surata. يقولون لئن رجعنا, o versículo Allah subhanahu wa ta'ala fala que eles falaram: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Eles estavam zombando do versículo, estavam zombando do profeta Muhammad, zombando dos crentes. Aí Allah subhanahu wa ta'ala revelou os versículos, dizendo a eles: diga com Allah, seu mensageiro, e os crentes e as suas palavras, vocês estão zombando. Quando eles ouviram os versículos sendo revelados ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitando a eles foram falar: ó mensageiro de Allah, mas não, a gente só estava conversando, a conversa do caminho, hada kalam qat' at-tariq. Rasul alaihi salam somente repetia os versículos: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Não peçam desculpas porque vocês renegaram a religião depois que vocês eram crentes em Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no meio do caminho, teve vários milagres dele. Inclusive, uma das histórias que é contada, quando eles chegaram, antes de chegar em Tabuk, as dificuldades de eles irem no deserto, as pessoas ficaram com sede e começaram a colocar uma suposição: nós temos os camelos, que tal a gente degolar os camelos e tirar a água dentro porque o camelo ele carrega muita água, para eles beberem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez uma permissão que pudessem fazer mais ou menos isso em algumas das localidades. Umar disse: ó mensageiro de Allah, se todos começarem a cada um degolar o seu camelo, nós não conseguiríamos chegar lá fortes ou voltarmos também. Eu peço que o Senhor peça a Allah subhanahu wa ta'ala, faça uma súplica. Antadru, o Yam Saif, no verão aqui a gente chove aqui no Brasil, né? Em alguns países. Agora,
Você vai no Oriente Médio, vai lá no Líbano, no verão chove? Não chove ali. Na Arábia Saudita, nesses lugares, não chove. No verão é verão. Até as pessoas dormiam nos tetos das casas, né? Por quê? Garantidos que não tem chuva à noite, não tem chuva de dia, né? E aquela seca, aquele calor, e o exército de 30 mil pessoas. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele parou o seu exército, fez uma súplica para que Allah subhanahu wa ta'ala desse a eles a chuva desceu para o deserto. O exército todos tomaram água, encheram as suas vasilhas, tomaram banho e se prepararam. Depois que saíram do local, eles viram que somente naquele local tinha chovido. Até que uma das histórias, um dos crentes, ele fala, um dos sahaba, ele fala para um dos hipócritas, ele falou: fulano hipócrita, nós sabíamos. Quando perguntaram para eles: vocês sabiam quem que eram os hipócritas? Eles disseram: sim, muitos deles nós sabíamos eles, o nome deles, o nome dos pais deles, o que eles faziam, o que eles falavam. E dentre eles, um dos hipócritas que estava ali, falaram para ele: e aí, você viu esse milagre do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dele suplicar e chover, e o exército todo pegar essa água e aproveitar dela, e nós sabermos que depois desse local não caiu nenhuma gota de chuva? O que você acha? Ainda você tem a hipocrisia, não acredita no seu coração? Ele falou: é uma nuvem passageira que choveu e foi embora. Hipócrita, né? Munafiq, meu filho, continua na sua hipocrisia. Nesse momento o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou. Era muçulmano, desculpa. Naam. Porque é muslim. Munafiq. Era muslim, ele falava La ilaha illallah, mas a hipocrisia estava dentro do seu coração. E nós falamos, a veracidade tem que ser no coração, na língua e na prática, né? E que Allah subhanahu wa ta'ala, ele quer que nós sejamos verazes, يعني صادقين بكل أعمالنا وأقوالنا ونياتنا بكل شيء. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando chegou em Tabuk, nesse lugar, os romanos souberam da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e eles ficaram com medo. Eles não queriam enfrentar, sabiam que tinha um profeta, que tinha um exército grande, que tinha um preparo, pessoas que vieram, pessoas que não perdiam as batalhas, e eles se espalharam na Síria, naqueles locais, e foram derrotados sem qualquer tipo de guerra. E os muçulmanos, Rasul alaihi salam permaneceu ali durante 20 dias, parado, esperando o lugar onde tinha que ser o combate, só que o exército dos romanos se espalhou e eles foram, não conseguiram enfrentar o exército do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e isso foi o quê? Foi uma vitória. Rasul alaihi salam, depois de 20 dias, voltou para a Medina. É bom vocês depois lerem Surat At-Tawbah nos detalhes, e se vocês tiverem pergunta, vocês podem perguntar sobre essas passagens, esses detalhes que nós citamos e outros. A gente não está aqui para citar toda a história ou toda a tradução daquilo que está na Surat At-Tawbah, mas é uma questão importante para nós sabermos sobre isso. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam voltasse. Ele voltou para Medina. Voltou com seu exército para Medina, e aqui que vem a história que nós queremos. لما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام مع الجيش إلى المدينة, quando voltaram, aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele chega na mesquita, faz o wudu e tal, e senta na mesquita, aí começam a vir الذين لم يأتوا, aqueles que não participaram com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dentre os participantes, tinha um sahabi chamado Abu Dhar. Já ouviram falar sobre Abu Dhar? Abu Dhar tinha um camelo, a montaria dele estava mancando, estava doente, mas mesmo assim ele montou e foi. O exército indo e ele não conseguia alcançar. O exército indo e ele ficava lá, descia, descansava um pouco a sua montaria, dava comida para ele, levava para lá e para cá, e atrasou. Então ele não conseguiu alcançar o exército. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando chegou em Tabuk, ele perguntou de algumas pessoas. Ele disse: cadê o fulano? E cadê o fulano? Daqueles que eram crentes. Perguntou de Ka'b ibn Malik, é um dos que nós vamos falar sobre ele.
Aí uma das pessoas falou, aquele cara é um hipócrita. O profeta falou, não fale isso dele, porque eu sei que ele gosta, ele ama Allah e seu mensageiro. Das pessoas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou foi Abu Dharr. As pessoas falaram, o Abu Dharr, ele também deve ter pedido desculpa junto com os hipócritas e tal, não sei o quê. E o profeta Muhammad não falou nada. E de repente, de longe, as pessoas vê um vulto assim que estava bem distante no deserto. Aí eles falaram, tem alguém que está chegando por lá. O Rasul alaihi salam, ele disse, Kun Abu Dharr, que seja Abu Dharr. O Abu Dharr tinha deixou Abu Dharr, ele deixou a sua montaria, que não conseguia levá-lo, deixou ela e veio a pé. E de longe o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou, que seja Abu Dharr. Aquele vulto de longe, que ninguém conhecia quem que era, que seja Abu Dharr. E aquele vulto começou a aproximar, até que chegou e era realmente Abu Dharr. Abu Dharr chegou, o Rasul alaihi salam falou, تمشي وحيدا وتموت وحيدا وتبعث يوم القيامة وحيدا. Você anda sozinho e você irá morrer sozinho. E no dia do juízo final você será ressuscitado sozinho também. Abu Dharr era uma peça importante para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era um dos companheiros, e ele tem uma história bonita na vida dele, né? Inshallah, que a gente conta sobre por que ele morreu sozinho, por que ele será ressuscitado sozinho. Ele veio sozinho porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, ele anda sozinho e veio realmente sozinho no deserto. Chegou na mesquita, os hipócritas que tinham condições de sair, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabia deles, eles vieram até o profeta Muhammad, um por um. Vieram e falaram, mensageiro de Allah, eu queria ter ido com o senhor, mas o que me impediu é que a minha esposa ficou doente, a minha filha não sei o que, eu estava não sei o que e tal. Aí o profeta falava, tudo bem, peça perdão a Allah. Aí ele falava, que Allah te perdoe. Vinha o outro e falava, mensageiro de Allah, eu queria ter participado, mas o que me impediu é que eu fiquei com um tal. Cada um colocava uma desculpa. Eu peço perdão a Allah, peça perdão por mim. O profeta disse, que Allah te perdoe. E foram vindo esses 80 hipócritas para pedirem que Allah perdoasse eles, somente para mostrarem na frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que eles tinham alguma desculpa. Subhanallah. Aí chegou Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik, ele era um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era uma pessoa sincera, ele participava nas batalhas, ele era uma pessoa veraz nas suas palavras, no seu comportamento, em tudo. Só que naquele momento ele, subhanallah, Shaitan, ele brincou com ele e tal, ele queria sair, não sair e tal, de repente ele não foi, não alcançou o exército e ficou em Medina. Inclusive depois que o exército saiu por dias, ele dizia, eu quando ia fazer uma volta em Medina, eu só via pessoas que não tinham condições mesmo, ou os hipócritas que eram conhecidos, e eu olhando para todo mundo em Medina, subhanallah, o que eu estou fazendo aqui? Aí quando entrou até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele pensou em si. Ele disse, eu sou uma pessoa que tem uma boa lábia. Eu posso chegar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falar 1000 mentiras e ele me acreditar. Só que não, eu vou falar a verdade. Aconteça o que acontecer. Eu vou falar que eu tinha condições, que eu tinha a minha montaria, eu era uma pessoa sabia, eu tinha a minha alimentação, eu tinha a minha arma, só que eu não fui, subhanallah, não sei assim, o Shaitan ele me afastou. Chegou lá e falou, mensageiro de Allah, eu não vim me desculpar, eu não fui porque eu não quis, eu tinha tudo para ir com o Senhor, só que o Shaitan ele me impediu e realmente eu não tenho o que falar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam olhou para ele e disse, amma hada faqad sadaq, esse está falando a verdade. Idhab hatta yaqdi Allahu fik, saia daqui até que Allah subhanahu wa ta'ala determine o que ele vai fazer com você. Eu não vou pedir perdão por você se você tinha condições.
Então, Allah que determine o que você tem que fazer. Pode sair. Depois que ele saiu, a família dele era grande. Ahlu qribá o kadakthar. Disseram, Ka'b, você poderia ter... Todas as pessoas foram lá, se desculparam, e você tinha condições de se desculpar e pedir depois perdão para Allah subhanahu wa ta'ala. É um pecado que você cometeu e vai, passa. Por que não foi lá e colocou as suas desculpas? E o profeta Muhammad depois ele vai saber que você não tinha condições, tinha assim e tal, e ele vai pedir perdão. O Ka'b, ele disse, eles começaram a falar comigo de todos os lados, até que eu pensei em ir até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falar algumas palavras da maneira que os hipócritas falaram, mas eu sabia, eu falei, qualquer coisa que eu falar, Allah vai revelar no Corão, se eu mentir alguma coisa, eu vou ficar firme. Aconteça o que acontecer, eu sou uma pessoa veraz. Aí ele perguntou para o povo dele, tem alguém igual eu que tem as mesmas condições e não foi? Eles falaram, olha, você e mais 2 pessoas que vieram até o profeta e disseram que nós tínhamos condições totais, só que não participamos e não deram desculpa nenhuma. ثلاث صحابي Ka'b ibn Malik é um deles, decore esses nomes, são importantes. Hilal ibn Umayya e Mirara ibn Rabi'. São 3 companheiros. Mirara ibn Rabi', o Hilal ibn Umayya, o Ka'b ibn Malik. Eles falaram para ele, são 3, você e mais 2 pessoas que fizeram a mesma coisa. Ele falou, então eu tenho exemplo de 2 pessoas que eu conheço que são crentes em Allah. Eu vou tomar essa decisão final, não vou mentir, eu vou falar a realidade e acabou. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, depois que ele saiu, todos se desculparam e tal, e cada um foi lá, se desculpou e foi embora e tal. Allah subhanahu wa ta'ala até revelou aqui, استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يستغفر الله لهم. Peça perdão a eles, ou não pedir perdão a eles, esses hipócritas. Se você pedir perdão a eles 70 vezes, Allah não irá perdoá-los. Allah, isso para quem os hipócritas estão. Por quê? قرروا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Eles aceitaram de ficar com aqueles que permaneceram em Medina. E Allah, ele colocou nos corações deles, ele colocou a hipocrisia dentro dos corações deles, porque eles mentiram no começo, mentiram depois e continuaram na mentira. Agora, os 3, Rasul alaihi salam, ele disse, esses 3, ninguém em Medina pode conversar com eles, até que Allah determina algo sobre eles. Voltem para suas casas e vocês não podem falar com ninguém, ninguém pode falar com vocês. Rasul alaihi salam أمر كل أهل المدينة حتى لا يتكلم معهم أحد, que ninguém pudesse falar com eles em nada. E eles ficaram. Hilal ibn Umayya e Mirara ibn Rabi' já eram com mais idade, eles eram um pouco idosos. Ficaram em casa, ficaram chorando lá. Ka'b ibn Malik era um jovem, ele não podia ficar em casa. Ka'b ibn Malik, ele ficava rodeando a Medina. E ele ia para conversar com alguém, ninguém conversava com ele. Cumprimentava, proibido. Muqata'a amma. Ele ia lá, ficava tal. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Ele dizia, eu ia rezar na mesquita e cumprimentava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كنت أريد أسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فأنظر هل رد علي السلام هل حرك شفتيه. Eu cumprimentava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ficava de olho. Ele mexeu as suas lábias para devolver o salam. Ele falou comigo ou não? E ninguém, nem o profeta e ninguém. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam olhava para ele de lado e é proibido. Acabou. Aí ele falou, nós ficamos assim 40 dias. Durante 40 dias, Allah subhanahu wa ta'ala determinou isso para eles, que ninguém falasse com eles. Até que o Ka'b ibn Malik era uma pessoa conhecida, uma pessoa forte, uma pessoa nobre dentre os Sahaba. Veio uma carta para ele dos romanos, dizendo, uma pessoa chegou lá para vender mel, alguma coisa e tal, e perguntou,
onde está o Ka'b ibn Malik? Eles falaram, o Ka'b ibn Malik é aquele lá. Apontaram para ele. O Ka'b viu que tem alguma coisa que alguém falou dele, né? Porque ninguém estava conversando com ele. Aí ele foi lá e entregou uma carta para ele. Na carta, Ka'b ibn Malik, ele diz, o rei dos romanos mandou uma carta para ele dizendo, você não precisa ficar numa terra sendo humilhado. Pode vir até nós, nós daremos a você o que você precisar. Ele falou, é mais uma tentação. Pegou e jogou no fogo, queimou aquela carta e ficou lá, firme. Allah subhanahu wa ta'ala colocou a fé no coração dele. Ka'b ibn Malik, depois de 40 dias, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, digam para as esposas dos 3 que não podem aproximar deles. Depois de 40 dias ou nos 40? Depois de 40 dias. Aí, Hilal ibn Umayya, Mirara ibn Rabi', as esposas deles foram até o profeta e disseram, ó mensageiro de Allah, eles são pessoas idosas, somente para a gente cuidar deles, mas não iremos aproximar deles de maneira alguma. Poderemos, ele disse, pode, mas não é para aproximar. E nem para falar, somente trate de longe. Ka'b ibn Malik já foi até ele falou para a esposa dele, diga para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se você tem que ser desquitada, para mim não há problema. Aí o profeta disse para ela, não, somente fique na casa dos seus pais. E ela ficou e ele ficou sozinho. Quantos dias ficaram? 10 dias. Então em 10 dias aí são 50 dias que ninguém conversava com eles, que ninguém falava com eles. Até as esposas não poderiam aproximar deles. E eles se sentiram numa situação que não suportavam mais, até que Allah subhanahu wa ta'ala revelou os versículos no Alcorão Sagrado. E eles até perguntavam, Ka'b ibn Malik, ele foi até um dos companheiros, até um dos amigos dele, um amigo bem próximo, né? E disse para ele, você acha que eu amo Allah e seu mensageiro? هل تعلم أني أحب الله ورسوله? Você sabe que eu gosto de Allah e gosto de seu mensageiro? Você sabe disso ou não sabe? O amigo dele olhou para ele e não respondeu. Ele começou a chorar. Será que tem algo que não estou sabendo? Depois de 50 dias, Allah subhanahu wa ta'ala revelou os versículos da Surah At-Tawbah, no versículo 118, Allah dizendo, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ, e aqueles 3, subhanallah, os 3 que foram verazes, dentre 30 mil pessoas que participaram e que não participaram, aqueles hipócritas, aqueles tal, Allah subhanahu wa ta'ala citou os 3, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, aqueles 3 que ficaram sem participar da batalha, حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, até que o mundo se estreitou sobre eles. Os 50 dias se estreitou. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ, e até eles mesmos se sentiram que foram sufocados por esses 50 dias que ninguém falava com eles, eles não sabiam a decisão que Allah subhanahu wa ta'ala iria determinar sobre eles. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ, e eles acreditaram que o único nosso apoio e a única nossa solução está em Allah. As pessoas na terra já não tinham mais como dar qualquer suporte a eles. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ, Allah, ele permitiu que ele colocou arrependimento no coração deles, لِيَتُوبُوا, para que eles se arrependessem. E quando a gente quer se arrepender, a gente pede para Allah. Se Allah permitir, a gente se arrepende. Se ele não permitir, nós não iremos nos arrepender. Inna Allah huwa at-tawwab ar-rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, ele é Tawwab, aquele que aceita o arrependimento, o Rahim, o misericordioso. Até que Allah subhanahu wa ta'ala, no final dos versículos, ele fala sobre ele fala, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, temam Allah, wa kunu ma'as sadiqin, estejam junto com os verazes.
Essa história em resumo, para que Allah subhanahu wa ta'ala, por que ele revelou esses versículos? Por causa desses três, e quando a gente recita e lê, a gente vê que a importância da veracidade, que essas pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala determinou que o arrependimento deles foi sincero, e a gente recita isso até o dia do final. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia. Barakallahu fikum, a gente completa inshallah em outras aulas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.